Falando pastor Silas, de Paciência, no Rio de Janeiro. Pastor Silas, paz do Senhor, tudo bem? Ô André, paz do Senhor, meu querido, tudo bem, graças a Deus. Com a sua pergunta, ou o senhor tem algum comentário para fazer, pastor, sobre o nosso tema aqui? Bem, André, primeiramente quero te parabenizar aí pela menina, pela bela Lia. Deus continue abençoando. Tô vendo já até os presentinhos aqui que a vovó já deu. Muito verdade. Bom, fico feliz aí. Eu peço pro pessoal passar muita maquiagem, que quando ela nascer, vai estar com olheira aqui. O negócio não vai ser fácil, não. Minha filha tá chegando aí. É isso aí. Bem, também quero aí me congratular aí por essa mesa aí tão especial aí, meu querido Luciano Serenado, meu mentor, meu amado pastor Luciano, meu querido Sidney Gomes também, e o pastor aí, que eu ainda não tive o prazer de participar com ele, mas essa mesa seleta aí, que Deus continue abençoando. E Sidney Gomes vai estar conosco sexta-feira que vem, bota aí na agenda, dia 31, aqui na Assembleia de Deus Ministerial Justificador Impaciente. E o Luciano Serenato também já está na agenda, estou fechando com ele aí. Meu Deus. Vai ganhar 2 bolinhos da cantina, duas coxinhas. Já estou fechando com ele aí a oferta. Ainda vou levar uma camisa do Flamengo pro senhor. Não, faz isso não. Aqui a camisa do Flamengo não entra não, rapaz. Não, você é meu amigo, meu camarada, mas essa não tem como não. Então, André, a pergunta é o seguinte, como só tem fera aí hoje, só bacharel pra cima, né? Ixi, lá vem. Doutorado. Tem coisa aí. Eu Tá sou um fazendo a prova de menorzinho, fogo. ainda bem que eu não fui hoje, né? O que acontece? Sobre essa questão aí de escândalos com pastores, e volta e meia tem um escândalo, aí eu vejo certos pastores até de renome e na internet dizerem o seguinte: é falso pastor. É que um pastor cai, adultério, alguma coisa a nível aí de escândalo, é falso pastor. E eu pergunto o seguinte: Davi era segundo o coração de Deus. E Davi, né, cometeu 2 pecados capitais, 2 pecados abomináveis aos olhos de Deus, se prostituiu, ou seja, adultério, e foi homicida. E eu pergunto aos pastores: Davi era falso rei? Então, será que o fato de alguém ter uma queda, estou justificando, pelo amor de Deus, não é apologia ao erro, não é apologia ao pecado, mas é uma pergunta que me faz pensar o seguinte: será que o fato de um homem de Deus, no momento de fraqueza ou o que seja, cair, isso desqualifica o seu pastoreado, desqualifica a sua chamada eclesiástica, ou não? Essa é a pergunta para meus amigos. Um forte abraço. Muito bom, pastor Silas. Obrigado pela sua participação. E realmente, vamos conversar um pouco sobre essa cobrança exacerbada, às vezes, que tem sobre o pastor. Todo mundo erra, o pastor aconselha, dá gabinete, agora o pastor erra, pedrada. Foi o que eu falei essa semana. Erros, vou até botar dessa forma como você colocou, erros acontecem em todas as esferas da sociedade. Você tem erro médico, erro advocatício, você tem erro em todo lugar. Então, assim, se deve à sociedade, tem que pagar a sociedade. Seja pastor, seja padre, seja lá quem for. Nenhum elemento da sociedade é digno de privilégio. Pelo menos eu acredito assim. Então, se realmente acontece o erro, que seja pago. Agora, escrachar da forma como estão fazendo, aí já é outra história. Eu acho que o interessante, o grande problema, o pastor Sidney foi muito feliz, o grande problema é que as pessoas, o pastor que a gente está falando, né, que acho que até que motivou a ligação do pastor Silas, é o pastor Marcos Pereira. Ele, até agora, ele é acusado. Nada foi provado contra ele. Já foi feito um tribunal do júri, ele já foi julgado? Não. Então, ele está sendo acusado ainda. Acusado por 20 e hoje já caiu para 2. Mas é acusação. Então, o que acontece, e o que mais me entristece, só eu acho 2 que respondendo um pouco a pergunta do pastor Silas, é que muitos de nossos irmãos usam isso, por não gostar do tipo de pregação que ele faz, alguma coisa, para escrachar, como foi falado, e chegar e jogar. Eu já sabia, eu não gosto dele, isso, eu já sabia que ele ia fazer isso. E não é assim. O que o pastor Silas, e Davi, se fosse Davi hoje, nos nossos dias, certo, né? Davi cometeu adultério com Batseba. O que nós faríamos de Davi hoje? E Davi continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Agora, o que deve acontecer, se for realmente culpado, que seja feita justiça agora. Mesmo se for culpado, o amor nosso em relação ao pastor, ou seja lá quem for, ele tem que estar acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não é o pecado e o deslize de um pastor que vai tirar esse mérito. Então, o amor eu acho, não tenho certeza, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está assinado. Então, amar essas pessoas, sim. Agora, nunca deixar o erro passar a mão na cabeça. É evidente, mas vamos ser sinceros, vamos ser corretos. E o que o André falou, quando acontece com o pastor, a coisa é um pouco diferente, né? O irmãozinho erra, beleza. Agora, quando é com o pastor, parece que ele não pode errar, que aí a situação fica invertida. Duas coisas que eu queria também pensar com você.
A igreja, enquanto instituição, ela se habituou a seguir apenas 2 caminhos, ou o sinédrio ou entregar para Pilatos, né? E ela está aí para consertar gente quebrada, para restaurar vidas. Em nenhum momento a igreja, e Jesus é o exemplo disso, é aconselhada, incentivada a burlar a lei. Mas a igreja, enquanto nessa busca de uma santidade comportamental, ela que é o exército mais poderoso da terra, mas é o único exército que sacrifica os soldados feridos. Você vê Jesus curava pessoas e dizia, vai em paz, vai para tua casa, volta para tua casa. Mas no ladrão da cruz, e o homem se converteu, porque Jesus disse que ele se converteu, eu acredito. O ladrão da cruz, Jesus não disse, vai para tua casa. Ele disse, ó, tua dívida está quitada comigo hoje, mas você tem uma dívida com a sociedade, acaba de pagar aí. Não deu tempo. Agora, sobre o que o pastor Silas falou, sobre pastores até de renome, que têm se aproveitado da situação para condenar o irmão, eu tenho uma questão sobre isso também. Eu quero saber se você, pastor, se você, amanhã, quando for provada a inocência do irmão, se você vai abrir o seu púlpito para que ele possa falar e se justificar diante da igreja, assim como o senhor fez. Agora, deixa eu ver. E se for comprovado a culpa, o que a igreja vai fazer depois também? E eu queria entrar um pouco nisso. A gente vai para um rápido break, mas eu quero só dar uma continuação nisso no próximo, que é uma coisa que eu já debati, falei, fomos categóricos aqui no Antenados na geral. Parece que, não só o povo de Deus, não estou falando de igreja, estou falando como sociedade como um todo, mas isso vai refletir, claro, na igreja e na sua aceitação. Categoriza pecado. Se tivesse alguma coisa de roubou, desviou dinheiro, fez remessas ilegais, não sei o quê, tudo mas pecado moral, meu irmão, acaba com qualquer um. Porque só pecado moral a nível sexual é o que desqualifica um pastor de seguir. Porque também eu estou falando o seguinte, eu acho o seguinte, temos que amar. Mas, de fato, quando você tem uma posição de liderança e você é culpado e aquilo é aprovado, isso desqualifica a sua liderança. Ponto. Mas você continua um homem de Deus e passível ao amor das pessoas. Mas eu quero falar um pouco também sobre isso. Nós categorizamos. Tem tantos pastores que passaram por vários escândalos, até financeiros, mas não foi algo moral, sexual, que continuam grandes e tudo. Dando conta, tem que continuar mesmo. A vida continua, Deus abençoa, regenera, muda o coração dessa pessoa, é transformada rapidamente, mas parece que só pecado sexual ligado à sexualidade que derruba a gente, derruba pastores ou desqualifica. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Vamos rápido intervalo. Fique antenado. A gente volta já, não sai daí. Segundo bloco do Antenados na geral, ao vivo para todo o Brasil. Tema livre, você pode ligar para cá, mandar uma mensagem pelo Facebook, pelo Twitter, pela internet, por e-mail ou SMS para participar do Antenados de hoje. Nós estamos falando sobre como julgar, vamos dizer assim, um pastor que tem algum pecado ou que cai. Geralmente todo mundo joga pedra mesmo, desqualifica, e eu levantei até a questão que quando o pecado é algo a nível sexual ou moral, aí não tem jeito mesmo, a gente joga fora, mas se for qualquer outro tipo de pecado, a gente não julga com tanta veemência. Vocês concordam ou não comigo? Sim, a igreja, ela tem o da Ibope, é a questão sexual. Isso aí, há pouco tempo, estava analisando participei de uma comissão, de alguém que estava sendo disciplinado, e aí o redator da ata, o secretário de ata, se inscreveu na carteira dele, foi disciplinado porque quebrou o 7º mandamento, botou um mandamento lá, que era não dirás falso testemunho. Depois ele viu que falou, não, esse não exclui. Aí botou o mandamento certo que quebrou. Eu falei, mas por que o outro não exclui, né? Porque não dá Ibope, né? Porque dá Ibope é escândalo sexual. Eu acho que essa escala, essa diferenciação é muito perigosa para a gente, né? E infelizmente os exemplos que a gente tem são assim. Quando se fala de exclusão de igreja, quando se fala de pastor que caiu, se é um problema sexual, pronto, cai, não há direito a perdão. Será que não há? Deus perdoa. Agora, essa diferenciação me machuca muito. Eu acho que a gente tem que abrir a mente para entender que pecado é pecado. É evidente que quando um líder é pego, num crime sexual, num pecado sexual, é evidente que esse líder vai ter que ser disciplinado, ele vai ter que ser afastado, evidentemente. Imagina alguém que comete um adultério continuar dando palestra sobre família. Não pode. Não pode. Agora, isso não significa dizer que a gente está o execrando, está tirando ele da jogada, não. Mas ele vai ser tratado até que
Deus, e o tratamento é Deus quem dá, né? E ele possa realmente, não, hoje eu estou apto para fazer isso. E isso, eu acho que os pastores também perdem muito isso. Eu estou rapidamente, hoje mesmo saindo daqui, eu vou para um trabalho, a gente está começando um trabalho lá em Campo Grande de mentoreamento de pastores. De pastores cuidando de pastores. É o MAP? MAP, exatamente. Hoje Muito nós bom. temos mais uma reunião lá. Pastoreio de pastores. É maravilhoso, pastoreio de pastores, é maravilhoso. Porque às vezes o pastor peca e fica sem chão. Vai recorrer a quem? Quando a ovelha peca, quando o membro peca, recorre ao pastor, vai para o gabinete. E o pastor, onde é o gabinete para o pastor? A gente sabe onde é o gabinete do pastor. Mas onde é o gabinete para o pastor? Ah, não, mas aí ele fala com Deus. É claro que fala. Mas quem vai dar essa assessoria? Quem vai estar ajudando? Então isso é muito importante. Não execremos, querido. Seja o pastor, seja o irmão. Mas que a gente possa estar dando cuidado. Não esquecendo da disciplina, né? Eu acho que como um pai, a disciplina é válida sempre. Infelizmente hoje a gente tem mudado um pouco isso. A disciplina existe. Mas a disciplina deve ser carregada sempre com amor. E aí eu trago para mim. Eu fui muito disciplinado quando era criança, quando filho, pequeno. Apanhei muito da minha mãe. Ela vai estar me ouvindo, vai estar até chorando agora. Mas não com ódio. Mas ela batia, disciplinava. Olha, você está apanhando por isso, por isso e por isso. É isso que a gente tem que fazer. Disciplinar, não bater. Disciplinar, mas dar o amor junto, colocar o amor junto. E isso restaura vidas. Isso traz a pessoa de volta e não tira a pessoa. Eu pude acompanhar essa semana muita gente falando, até mesmo nas redes sociais, evangélicos, né? Nem falo da mídia não, porque é um caso à parte. Os evangélicos dizendo, as pessoas, até da minha igreja mesmo, falando o quanto estavam tristes com esse fato, com o ocorrido, porque o fato do escândalo. O escândalo ele traz tristeza, sendo verdadeiro ou não. Agora, ainda falando de amor, como o pastor falou, a igreja tem que se habituar a cultivar isso de uma forma, pastor, é que amanhã também a igreja se alegre com aquele que Deus levantou. Porque hoje caiu, todo mundo fala. Hoje teve um escândalo, todo mundo comenta. Aí amanhã a coisa se resolve, ninguém comenta mais, ninguém fala mais, ninguém... Por quê? Quem Deus levanta não dá ibope, só dá ibope para a mídia, quem cai. É assim, eles enfatizam tanto o trabalho do diabo que a igreja esquece um pouco daquilo que Deus está fazendo. O que, ainda sobre o que o pastor Silas falou, o que requalifica um pastor numa situação semelhante à do irmão é o fato dele ter caído? Não, eu creio que quando o gemido do arrependimento ele passar a chamar mais atenção do que chamou o escândalo do pecado, o pastor está requalificado. Para que haja arrependimento. Glória a Deus, perfeito. É isso aí. Deixa eu para uma